meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá, www.olapodcast.com, um monte de coisa bacana, um monte de episódio legal lá de diversas vertentes. Tem muita coisa bacana lá mesmo. Lembrando que o Pod Esporte tá no Spotify, tá no Deezer e aqui no YouTube, que se você ainda não é inscrito, por favor, agora, se inscreve agora. Joinha, lembrete para sempre que tiver episódio novo você ser notificado. Hoje vamos falar com os caras que... Acho que talvez um dos primeiros comunicadores que eu tive proximidade mesmo, dentro da quadra. Já há bastante tempo com um projeto enorme do Olimpíada Todo Dia, que quem não conhece, por favor, vai conhecer a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Fernando Gavini. Obrigado, cara. Obrigado, Diogo, pelo convite. Entrevistei esse algumas vezes. Menininho. Algumas vezes. A gente tá falando dele aqui terminando a carreira, ou não terminando, né? Porque ele aposentou a aposentadoria dele. Agora vai. Juro que Mas vai. eu entrevistei ele super no começo da carreira, quando eu era repórter na ESPN, lá na Liga Nacional, Campeonato Paulista, enfim, e tal. E a ESPN transmitia muito naquela época. E eu tinha vontade de vir aqui, cara. Finalmente você me convidou. Peraí. Eu convidei, mas o cara vai pra Angola, o cara não sossega o faixa. Achei ele em São Paulo, agora sossegou aqui em São Paulo, Sosseguei cara? aqui em São Paulo. Pô, então vamos começar do começo, cara, porque, putz, realmente, teve lá, 96, 97, acho que a ESPN tinha um contrato com a Confederação e com a Federação Paulista, fazia muitos jogos, tinham muitos jogos, e eu, inclusive, sou produto de ver esses jogos, né? Putz, cara, eu lembro de um jogo, o Pedro Bassan, sendo repórter da ESPN, né? Enfim, e aí, cara, foi passando o tempo, acabou que eu vim jogar em São Paulo e tal, e eu lembro quando tinha jogo da ESPN, cara, era tudo um dia diferente e tal, pô, era muito especial, e quando vinha repórteres entrevistar a gente já acompanhava você na TV e tal, na ESPN, e pô, cara, o Gavini veio falar, pô, então era um momento assim, bem legal, bem interessante naquela época. Como é que foi o seu caminho aí? Primeiro trampo foi na ESPN? Não, foi lá atrás? Não. Conta aí. Cara, a minha história eu acho que muito jornalista esportivo é assim, né? O cara que é o atleta frustrado, apaixonado por esporte desde a infância, que tinha experimentado de tudo. Pô, teve uma época, um ano no colégio, que eu fazia atletismo, jogava handebol, jogava futebol de campo. Tá? Que tentava encontrar alguma coisa que eu gostasse mais. Aí o que eu mais acabei evoluindo foi futebol. Cheguei a jogar um campeonato paulista pelo Guapira do Jaçanã, que é um clube mesmo? Aqui no Sub-15 do Guapira, em 1992. E aí jogamos contra o Corinthians, contra a Ponte Preta, Portuguesa, Bragantino, Central Brasileiro. Era um grupo de 8, classificava 4, a gente ficou em 5º, não classificou. E aí eu nem era titular. Tipo, eu jogava de lateral direito, adorava atacar e tal, mas tinha um moleque muito bom que jogava ali na lateral. E aí quando o técnico me colocava de zagueiro, que eu detestava jogar. Então eu falei, não vou dar nada, né? Se nem no Guapira eu era titular, não vou dar nada. Isso com 15 anos. Ali já estava desistindo de ser atleta. Não que eu tenha desistido, continuo fazendo meu esporte amador até hoje. E não consigo viver sem. Mas ali, naquela altura, eu falei, não vou ser atleta. E aí apareceu os Jogos Olímpicos de 92, a abertura, aquela que a tocha olímpica foi acesa com a... Acertou ou não acertou? Não acertou, né? Tem um vídeo que passa por trás. Mas, pô, aquilo lá foi super fantástico. E eu fiquei encantado com aquilo. Falei, como é que eu posso estar nesse lugar? Como é que eu posso um dia estar em Jogos Olímpicos? E aí vinha na minha cabeça, vou bem de redação na escola, vou ser jornalista. Foi assim que eu decidi. E aí já entrou no jornalismo, pensando no jornalismo esportivo? Jornalismo esportivo sempre. E aí eu fiz Casper Libero, entrei em 1996 na faculdade, comecei a trabalhar em 1997 na Gazeta Esportiva, no jornal. E de lá para cá são quase 27 anos de carreira aí. Nesse tempo todo eu trabalhei um mês fora do esporte. Então acho que Onde sonho... Cara, fiz uma cobertura de férias na TV Gazeta em 2003, 2000. Nada a ver com a do Brasil. Mas quando você chegou no esporte, a sua intenção era redação ou não? Era a história de ir pra Olimpíada de fazer o que você faz hoje, assim. Cara, eu nunca pensei, por exemplo, em fazer televisão. Eu queria, quero ir fazer os eventos. Tipo, eu nunca tinha planejado o que eu quero ser. Uhum. Eu quero estar nos locais, eu quero ir pros lugares. E, hoje em dia eu faço... agora, recentemente, eu tive
na Confederação Brasileira de Esportes Universitários e dei uma palestra lá. Nem era um público de comunicação, mas um público geral ali de pessoas que vivem do esporte. E um dos slides que eu mostro aparece Djokovic, Guga, Magic Johnson, Kobe Bryant, Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar. O que esse monte de cara tá fazendo em volta de mim? Paulo, Hortência, Janete, Oscar, o que esse monte de monstro tá fazendo do meu lado? Todos eu tive em algum momento na minha vida a oportunidade de entrevistar. Seja uma entrevista próxima como essa que a gente está fazendo, ou uma zona mista, ou uma coletiva, todos e os caras ficam encantados. Que foda, cara. E aí eu falo, caramba, e aquele moleque de 15 anos, vendo isso, se eu contasse pra ele hoje que eu ia passar por tudo isso, não vai. Porra, que foda, cara. Não vai. Que foda, Gavino. E a sua primeira experiência em TV foi na ESPN mesmo? Cara, a história é curiosa, assim, porque no primeiro momento eu fazia jornalismo escrito. Então eu trabalhei lá na Gazeta Esportiva, trabalhei no site do Milton Neves, trabalhei... Que fim levou o famoso. Fazia essas coisas de que fim levou e tal. Aí, Agência Estado, agora São Paulo. Então a carreira ali, nos primeiros anos, toda construída jornalismo escrito. E aí surgiu uma oportunidade de fazer TV Terra, TV para internet, em 2001. O Terra estava muito à frente do tempo naquela época, porque a gente naquela época não tinha conexão 2001, rápida. Cara. Não tinha conexão rápida para você ver vídeo na internet e tal. Era conexão de escada, mas o Terra já pensava em produzir conteúdo em vídeo, cortar, tipo, cortes e distribuir depois o conteúdo em vídeo em matérias, né? Não tinha rede social 2001, naquela cara, época. 2001 era discadão mesmo. Era. Discada. Então, e nessa época, eu fui para lá sem saber nada de TV. Então, a princípio, eu ia fazer lá a produção. Inclusive, quem apresentava era Mara Manzioni, uma ex-apresentadora da ESPN que estava lá no Terra. Apresentava o programa de esportes. E aí, um dia ela não estava bem de voz... Grava o off aí. Falei, vou gravar o off. Aí gravei, tua voz é boa, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu era produtor, comecei a gravar off, daqui a pouco eu tava fazendo reportagem, e aí foi aí você aprendendo. Entendeu que era jornalismo, né? Porque faz tudo um pouco. De TV, né? Assim, de TV não, de vídeo, porque ele tava trabalhando na TV pra internet. E aí daqui a pouco eu comecei a trabalhar com o Olivério Júnior, depois com o Sérgio Patrick, que também foram trabalhar comigo lá. Mas daqui a pouco eu estava apresentando o jornal e depois fechando, eu era o editor da parte de esportes da TV Terra. E o editor da TV Terra geral era o Mauro César Pereira, que hoje está na ESPN e tal. Então ali no Terra eu comecei a ter conhecimento de televisão. E de repente... eu tive lá um entreveiro e saí do Terra por um período curto, que foi esse momento que eu fui fazer as férias na TV Gazeta, né, que é um mês fora do esporte, e aí fiz mais 3 meses de férias na Gazeta no esporte. Aí fiz minha fitinha, levei na ESPN e começou a minha história lá em 2004, e eu fiquei lá até 2013. E aí fiz de tudo lá e tal. Mas é tudo meio assim, sabe? Sem planejar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, vai acontecer. E ao mesmo tempo eu voltei pro Terra depois. Eu fiquei um período fora, aí foi uma briga ali, de verdade, uma briga que eu tive. Mas aí a pessoa que colocaram no meu lugar não funcionava e me trouxeram de volta. Com o cara que você tinha brigado. Com o cara que eu tinha brigado. E aí eu fiquei mais alguns anos lá, de 2004 até final de 2006, levando junto a ESPN e o Terra. Pô, que legal. No Terra, cara, eu lembro que nos Jogos Pan-Americanos eles investiram muito de... Jogos Pan-Americanos de... Ai, meu Deus, 2011, Guadalajara. 2011. Guadalajara. Eu comentei no Terra lá, eu e o Alberto, que era o treinador da Metodista. Lembro. Alberto Rigolo? Lá, Alberto Rigolo. 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 E, cara, esse período aí da ESPN era muito legal, porque, você fez bastante coisa lá mesmo. Você apresentou o jornal, você foi repórter, você fez muita coisa lá. Na ESPN, você fala, né? A ESPN pra mim, eu trabalhei na época do Trajano. Né? O Trajano que era o chefão lá, a maior parte do tempo que eu fiquei. E eu acho que a gente fala muito, escola Trajano de jornalismo, sabe? E foi um aprendizado absurdo, assim. E ali eu tive a oportunidade fiz a primeira grande cobertura que eu fiz. Assim, eu era freela. Então, 2004 até 2006, eu fazia bastante coisa, viajava bastante, mas não estava nas grandes coberturas. Aí a primeira grande que eu fui foi os Jogos Pan-Americanos do Rio.
Pô, que legal, foi um baita de um momento legal e tal. E aí, depois disso, pô, eu fiz pré-olímpico primeira viagem internacional, Atenas. Fui fazer pré-olímpico de basquete. Então, porra, as coisas foram acontecendo muito legais para mim, entendeu? Então, fiz muita coisa de seleção brasileira, fiz muita coisa, todas as finais de campeonato aí que você pode imaginar de futebol, eu fiz. O que, assim, que eu falo, pô, poderia ter feito e não fiz, ir para a Europa fazer Champions League, isso eu não fiz. Que muitos ali repórteres fizeram na época, que a ESPN tinha os direitos de transmissão. Mas, pô, fui para a Copa do Mundo 2010, enfim, Mundial de Vôlei no Catar, que era de clubes e tal. Então teve muita coisa. NBA, que eu tive. A ESPN tinha, né? Eu fiz All-Star Game em 2012. Porra, e aí nessas oportunidades eu tive ali, entrevistei o LeBron James, entrevistei Kobe Bryant. Kobe Bryant eu encontrei a primeira vez num evento no Soweto durante a Copa de 2010. E, cara, você fala, porra, tô encontrando... Bryant, né, cara? E o All-Star Game que eu fiz em 2012, eu chego... É completamente diferente, né, cara? O esporte nos Estados Unidos do resto do mundo. Então, eu chego para fazer ali... Para entrar no ginásio, tem uma mesa e os caras... Qual é a frequência do microfone que vocês vão usar? Aqui no Brasil, qualquer evento que você vai fazer, é uma luta para você colocar qual a frequência que vai funcionar. Lá não, o cara tá sentado e já organiza. Essa aqui tá livre, só pode usar essa frequência. A outra frequência já é dos outros. Então essa aqui é a sua. Eu falei, porra, fiquei impressionado. Falei, que organização, né? Assim, de começo. Aí eu vou entrar no elevador, tá o Scott Pippen. Porra, onde é que eu tô, cara? Cara, agora você falou um negócio da frequência e tal. Pra quem é leigo, como eu, dá muito rolo esse negócio da frequência. Nossa senhora. Cara, é um negócio que, pô, você não faz ideia. Tá tendo, e agora você falando, você para e pensa, vai ter a transmissão, sei lá, no ginásio. Tem 3 TVs transmitindo. Eu fui fazer Brasil e Chile, eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, em Santiago. Durante todo o período de treino da seleção, eu estava entrando ao vivo ali com microfone sem fio normal. No dia do jogo, não achava a frequência. Eu vou contar porque é uma história bem boa. Coisa maluca. Boa. Aí trouxeram um cabo. Beleza, tô com um cabo e tá funcionando. Só que você tem a dificuldade de movimentação causada pelo cabo. E o jogo rolando, eu combinei com o cinegrafista, 40 minutos do primeiro tempo, a gente já vai, o vestiário ficava atrás do gol, do fundo. Então, a 40 minutos do primeiro tempo, a gente já sai para dar a volta e esperar os jogadores saindo para o vestiário. Beleza? Tava o Paulo Andrade narrando, PVC comentando e eu no campo. Aí deu 40 minutos, vamos. Estamos indo. Quando eu tô chegando na linha de fundo, ali na bandeirinha de escanteio, o cabo para. Não vai. E eu falei, preciso de cabo, eu tenho que... Precisava chegar o quê, meu? Da linha de escanteio até o gol, não sei quantos metros tem ali. 10 metros, talvez? Não sei, mas precisava daquilo para 20 metros, sei lá, não sei. Aí os caras saíram correndo, tal, não sei o quê, e chegou o cabo. A hora que ele pluga o cabo, o juiz tá apitando o final do primeiro tempo. Só que o cabo tá todo amarrado, ele não tá solto. E aí eu tento correr pra ir pra chegar nos jogadores, o cabo ainda todo amarrado, cara, eu derrubei computador de fotógrafo, aí o cabo soltou e resumo da ópera, não consegui nada, só estragou tudo, só acabou com a vida do fotógrafo. Aí no intervalo do jogo, os caras me trouxeram cabo que dava pra chegar na Cordilheira dos Andes. Puta merda, cara. Aí, beleza, cabo, tal, final do jogo, vamos pra lá. Aí você vai dar a volta, chegamos, tranquilo, os jogadores saindo, Luiz Fabiano, Robinho, era essa época, Kaká, na seleção. Aí deu uma volta, a hora que eu cheguei lá, vou testar, não ouço nada, não ouço o Paulo Andrade, não ouço o PVC, sumiu o sinal. Aí eu fui totalmente no escuro e saí falando, entrevistando os caras e devolvi pro Paulo Andrade. No fim deu certo, porque quando eles viram falando, me chamaram e a coisa aconteceu. Entenderam que você estava sem Mas foi talvez um dos jogos mais trágicos que eu fiz na vida. Você deve ter 3 milhões de histórias dessa, né, cara? Que acontece com esses 27 anos de experiência. Mas uma coisa que eu acho... E assim, a gente vive num país da cultura do futebol.
né? Que futebol é outra prateleira. A gente fala dos esportes, eu nunca coloco futebol no meio, sempre outra prateleira. Eu imagino que a grande maioria da população que queira fazer jornalismo esportivo tenha essa vontade de ir pro futebol, né? E eu acho que você, e a gente daqui a pouco já entra no papo do Olimpíada Todo Dia, eu acho que você, por ir experimentando, né, diversas modalidades, diversos eventos, grandes eventos no mundo, porque a grande maioria das pessoas não entende a magnitude, por exemplo, de um campeonato mundial de voleibol, de um campeonato mundial de handball na Alemanha, por exemplo, que a ESPN transmitiu, de eventos, né, de esportes que aqui no país não são conhecidos, mas que em outros países são muito conhecidos. Então, acho que você me corrija se eu estiver errado, eu acho que você, vivenciando esses grandes eventos, você foi meio que sendo picado pelo bichinho do esporte olímpico, sim, né? sim. E não pelo só do futebol. É isso? É também, porque eu sempre fui... Por exemplo, show do esporte Luciano do Vale, pra mim aquilo era a coisa mais legal do mundo, entendeu? Que não passava só futebol, passava futebol pra caramba. Mas, pô, tinha Paulo e Hortência, tinha Maguila, tinha de tudo ali, entendeu? Você acompanhava de tudo. O vôlei é o que é muito por causa do apoio que teve da Bandeirantes na época. Né? Pô, eu lembro de assistir Pirelli e Atlântica Boa Vista jogando. Em 1980 e bolinha, meu pai e tal. Enfim, então eu tinha isso já desde novo. Né? Só que aí, quando você começa a profissão, você vai de acordo com a demanda. Claro, eu sou corintiano, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui no CT do Corinthians fazer matéria, eu tremia mais do que vara verde. Mas você é corintianaço, assim? Era muito. Hoje em dia não sou mais, até meus amigos vão me xingar aqui. Eu sabia! Mas assim, porque é natural, cara. Você tá na profissão... Tem como. Porque assim, o primeiro dia que eu vou lá no CT do Corinthians, tá o Luxemburgo, Marcelinho, Ricardinho, Rincon, ídolo, né, Vampeta, tudo tudo ídolo. Você treme... Cara, eu tô aqui com os caras. Só que com o passar do tempo, eles passam a fazer parte da tua vida. Eles passam a fazer parte do teu trabalho. Então, cara, não tem mais. Tipo, eu sei que tem jornalista que continua apaixonado até velho, mas pra mim a coisa foi virou rotina. O que me pega ainda é encontrar atletas que foram meus ídolos na infância. Aí isso pega. Quando eu fui lá pro All-Star Game, eu entrevistei Dick Nowitzki, eu entrevistei o Kobe Bryant, não sei o quê, mas esses caras eles são da minha época, entendeu? Eles são do meu trabalho. Só que a hora que eu vi o Magic Johnson... Magic Johnson, cara. Porra, quem ia pros Estados Unidos trazia uns cards, cara. Porra, eu tinha muito card de NBA, muito card, muito. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird... John Stockton, cara, tinha muitos caras aí que, porra, eu era muito fã. E eu imagino que... Cara, eu olhava, o Magic Johnson tá aqui, tirei foto com ele no fundo, não sei o que e tal. Pequeno, e aí fui falar com ele, porque eu queria entrevistar, né? A gente tava ali na cobertura pela ESPN, só que ele tava fazendo para alguma emissora que era concorrente da ESPN nos Estados Unidos, não podia dar entrevista. Foi, super simpático, me cumprimentou, tal, derramou pro Magic Johnson, sabe? Isso mexe comigo ainda. O cara que foi meu ídolo quando eu era moleque, aí o bicho pega. Cara, eu acho que é bem isso mesmo, porque quando você entra na rotina, né, cara, é igual, devido às proporções, você tô ali no clube. Eu convivo com um monte de gente, né, que, tá agora, principalmente agora chegando Paris, vai estar em evidência e tal. Mas no dia a dia, né, aí quando você é alguém que não é da rotina da pessoa, olha, não sei o quê. Aí... Não que eu não me emocione, que eu, claro. Cara, outro dia eu tava reassistindo as medalhas do boxe do Brasil, porque eu cobri lá tanto o Herbert Conceição quanto a Bia Ferreira. Mas você tá no ginásio, você tem uma percepção. Você tá assistindo na televisão, é outra coisa. História. E eu fui assistir 3 anos depois. Então eu não vi algumas coisas, por exemplo, eu não vi a Bia vindo pra câmera e falando desculpa pai, desculpa Brasil. Cara, eu vi isso como você chorar. Porque eu vivo com esses caras do dia a dia hoje, né? Mas essa é outra história. É massa. E aí, cara, você, depois de toda essa experiência, né, de TV, de um monte de coisa e tal, cara, da onde que veio essa que é talvez uma das maiores sacadas do esporte olímpico, da comunicação do esporte olímpico no país, que é a Olimpíada Todo Dia? A gente já contou essa história aqui no episódio, lá no começo do Pod Esporte com a Gi, que fundou o ateliê com você, certo? A Gi, aliás, beijo, Gi. De onde veio isso, cara? Por que você resolveu, vou empreender? Cara, meio que não é tão simples assim empreender. A história é muito maluca, né, na verdade.
eu saio da ESPN, e tem a ver com a saída da ESPN. Porque talvez ali... Brigou na mão? Não, só no terra. Não, lá foi tudo em paz, graças a Deus. E não tenho nada contra, nem as pessoas que me demitiram naquele momento. Me dou bem com elas até hoje. Era um corte que precisava ser feito e ia sobrar para alguém. E acabou sobrando para mim, não só para mim naquele momento, mas foi... a ESPN depois passou por muitas dificuldades, teve muitos cortes depois. Eu saí num dos primeiros, que foi em novembro de 2013. Naquela altura, eu tinha feito a Copa do Mundo em 2010, a ESPN tinha os direitos da Copa do Mundo em 2014, eu tinha certeza que eu estaria... O caminho óbvio ou com era muita isso. esperança de ser credenciado e fazer parte da equipe na cobertura. Aí eu saí e falei, pô, e agora? 6 meses da Copa, né? Para onde eu vou? E eu tive um contato, quando eu postei no Facebook ali, na época era o Facebook a rede mais... né, que funcionava melhor. Da minha saída, me chamaram para conversar no Sport TV. Falei, pô, tô bem, né? Com moral. Saí do Palmeiras, o Corinthians tá me chamando. Aí eu fui para lá conversar, só que não virou o que eles tinham também de salário para me oferecer. Era quase metade do que eu ganhava na ESPN e tal, e a coisa não andou. E aí eu tive... A TV Gazeta veio conversar comigo. E eu fechei com eles, com praticamente o mesmo valor que eu ganhava na ESPN antes e tal. E, pô, foi muito bom, não tenho nada do que reclamar da Gazeta, que, aliás, é uma casa muito boa para trabalhar, respeita muito funcionário, paga tudo certinho, CLT, bonitinho e tal. Mas ali eu não tinha o mesmo desafio profissional que eu tinha antes, entendeu? Antes eu viajava o mundo para fazer tudo. A Gazeta é um universo muito de São Paulo e muito futebol. Então eu ficava ali fazendo Corinthians, São Paulo, Palmeiras, às vezes ia para Santos, às vezes ia para Campinas e tal. E quando chegou a Copa de 2014, eles não fizeram uma grande cobertura, né? Eles mandaram um repórter para a Granja Comari, que fez alguns jogos do Brasil. E o máximo que eu fiz na Copa de 2014 ali, eu por iniciativa própria, num final de semana de folga, fui assistir Holanda e Costa Rica, em Salvador. Foi o único jogo que eu assisti da Copa. E... o máximo que eu fiz foi entrevistar gringo na Vila Madalena. Então ficou uma frustração, entendeu? Eu falei, pô, eu tinha... Tava na Copa 4 anos atrás. E aí, quando foi chegar a Olimpíada do Rio 2016, falei, cara, não vai acontecer de novo o que aconteceu no Rio. Se a Gazeta não for mandar, não fizer nada de cobertura, eu vou. Aí eu fui atrás de ingresso, comprei ingresso pra caramba e tal. A Gazeta, no final das contas, realmente não mandou ninguém, mesmo sendo no Rio de Janeiro, não mandou ninguém, não fez nenhuma cobertura. Mas você seguiu lá, você tava... Não, sou repórter da Gazeta. Só que aí eu troquei minhas folgas, que eu podia trocar para conseguir ir. Fui 2 finais de semana para a Olimpíada e um final de semana para a Paralimpíada. E aí, pô, me diverti pra caramba, porque foi muito legal. Foi muito legal. Colecionei copo de cerveja pra caramba. Eu lembro de encontrar colegas jornalistas trabalhando, eu mostrava o bando de copo que eu tinha. Troca, vem pra cá. Não, muito, cara. E foi muito divertido. Eu fui com muitos amigos e, pô, foi uma coisa muito legal. E quando eu voltei do Rio, eu falei, cara, o brasileiro gostou de Olimpíada, velho. Não é possível que ginásio lotado, estádio lotado, piscina lotada não represente nada. Né? Os ingressos da Paralimpíada mesmo não estavam sendo vendidos. Quando o brasileiro percebeu que a Olimpíada estava acontecendo no Rio, no Brasil, e não dava mais para comprar, porque já estava tudo comprado, compraram para a Paralimpíada para vivenciar aquilo. Sim. E aí também foi um sucesso de público a Paralimpíada. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Só que eu nunca imaginei que ia virar o que virou. Falei, cara, vou fazer um blog para poder mostrar para as pessoas como elas podem acompanhar os atletas para quem eles torceram em 2016. Era isso. Porque para mim, muito o que você estava falando aí, o Mundial de Handball na Alemanha. Cara, se você torce na Olimpíada, por que você não pode torcer no Mundial? Se você torce pro Isaquias Queiroz na Olimpíada, por que você não pode acompanhar num Pan-Americano? No Campeonato Pan-Americano, que seja no brasileiro. Total, você pode ver o cara sempre. E aí, acho que a sacada boa é o nome, né? Que
A Olimpíada não é de 4 em 4 anos, ela acontece todo dia. O cara precisa, ninguém brota claro. na Olimpíada, porque para a maioria do público é assim. Apareceu a fadinha aqui na Olimpíada, mas da onde ela surgiu? Né? Apareceu aqui o Isaquias, a Rebeca surgiu aqui, ganhou 2 medalhas. Mas o que ela fez para chegar até lá? O caminho, o dia a dia, o sofrimento, o treinamento, entendeu? Aí eu quis fazer, mas a princípio era para dizer para as pessoas como é que elas podiam continuar acompanhando. E fiz isso sozinho nos meus primeiros meses, 1º de setembro de 2016, foi quando eu botei o primeiro texto no ar, e fiz sozinho até dezembro. E só que aí foi melhorando a audiência e tal, eu fiz um curso de marketing digital para entender como que as coisas podiam ser mais encontradas, aí deu um salto. Mas assim, a audiência ainda é muito pequena naquela época. essas coisas. Sim, SEO, redes sociais e tal. E deu um salto nessa época. E aí no final de 2016, acabava o estágio da Giovana na Gazeta. Ela estava na Gazeta. Ela trabalhava na Gazeta. E aí ela vira e fala, Gavini, posso fazer com você? Eu falei, bora, sozinho, vamos. E aí começaram a aparecer umas pessoas voluntárias pela internet. Paulo Chacon, que hoje está na TVN Esportes, foi um dos primeiros. E a gente começou a fazer, e começou a ver que era bem aceito. Por exemplo, primeira entrevista em vídeo que a gente fez, Arthur Nori, depois Zé Roberto Guimarães, fala, pô, os caras que estão topando falar com a gente está só começando. Então a coisa foi crescendo assim, mas devagarzinho. E para mim, o meu blog podia no máximo trazer para mim alguma relevância para de repente em 2020 me chamarem para ser comentarista de alguma coisa. Entendeu? Eu não pensava que ia virar. Eu não pensava nem que eu ia deixar de ser repórter, meu trabalho de repórter na TV, entendeu? Entendi. Aí, só que a coisa foi virando. Cara, sabe o que eu acho muito maluco do ATD? É que eu acho que desde o começo, e eu conheço já há bastante tempo, eu acho que eu conheço exatamente dessa época, né, do surgimento do ATD, e eu falei isso pra Agi. Eu acho que a linguagem, acho que a aceitação da comunidade dos atletas, ela foi muito grande, justamente por entender que vocês queriam contar a história durante os anos que a gente tinha esquecido. Que ninguém olhava. Que ninguém olhava. Que, na verdade, também é muito do Pod Esporte. O Pod Esporte é mais um lugar pra gente tentar falar de esporte olímpico quando ninguém fala. Agora é mole. Agora tem um monte de coisa batendo lá na sua porta, de procura, vamos falar de Olimpíada e tal. Mas é isso que você falou, cara. Porque o momento mais importante da Olimpíada Todo Dia é quando não tá. Claro. Jogos. Porque você precisa comunicar, você precisa falar o que está acontecendo, você precisa dizer, contar as histórias. Mas eu acho que essa sacada, e eu lembro muito bem de ter falado isso com a Gi, dos atletas entenderem que não era mais um veículo de comunicação. Era um veículo que ia ajudar os atletas a aparecerem. Ia ajudar os atletas a aparecerem durante esse limbo que a gente vive, e ainda mais assim, isso acontece, eu acho que no mundo, mas no Brasil, então, cara, é muito notório, muito notório. Então, cara, eu acho que, Olimpíada Todo Dia, eu sou fã pra cacete, já te falei isso 200 mil vezes. E sabe que a hora que a gente percebeu isso, que a ficha realmente caiu, quando a gente foi para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Porque a gente nasceu em 2016, 2017 começou a ganhar cara, aí tivemos sócio, em 2018 conseguimos o patrocínio da Nissan, que foi a primeira empresa que fez parceria com a gente e tal. Mas a gente estava fazendo o trabalho, mas a gente não encontrava tantos atletas. A gente fazia muito cada um do seu lugar, né? A gente sempre foi home office na frente do tempo. Então cada um no seu canto, tal, não sei o quê. Mas quando a gente vai para Lima, foi muito interessante assim, porque a gente tinha 7 pessoas trabalhando com a gente naquela altura. E eu pergunto pro Kobe, quantas pessoas eu posso credenciar? Acho que tá tranquilo, pode credenciar quando você quiser. Eu falei, então eu quero 7. Eu levei todo mundo. E aí depois a gente pegou umas pessoas de frila para ficar na retaguarda, porque precisa ter gente na retaguarda e tal. Então a gente foi a maior delegação que tava em Lima. Ninguém tinha 7 pessoas lá. A Record, que estava transmitindo na época, tinha 4 equipes de reportagem. Então a gente em 7 estava em muito mais lugares do que eles. E aí teve a sacada da Giovana
vamos fazer uniforme. Eu falei, que uniforme? Vai gastar dinheiro à toa. E aí, a hora que a gente fez o uniforme laranja, era laranjinha pra todo lado. Parecia que a gente tava em todos os cantos, entendeu? E você tem atleta que chama a gente de laranjinha. A Bia Ferreira do boxe fala, os laranjinhas. Não, ficou bem icônico mesmo, cara. Foi ideia da Gia, esses uniformes? A ideia da cor foi do Otávio Pius, que é nosso designer. E ele teve uma sacada muito boa. Por que laranja? Eu não escolhi o laranja, não foi a Giovana que escolheu o laranja, foi ele. Porque ele falou, cara, laranja não tem nenhum clube de futebol que tenha a cor laranja. Então você não vai criar identidade com ninguém, vai ser uma coisa neutra e tal. E, pô, laranja se destaca em tudo. Em tudo. Então foi... Assim, pô, e aí acho que realmente Lima ali foi uma cobertura muito grande. Cara, e aí você encontrava os atletas e aí a gratidão dos caras, entendeu? É isso que eu te falei. Obrigado, vocês acompanham a gente em tudo e tal, porque a gente faz questão. É um brasileiro do hipismo que tá disputando um torneio, foi 40º tanto, a gente tenta escrever essa nota, cara, pelo menos. Mim, vocês têm um monte de Minion de laranja lá trabalhando. É impossível, impossível. Eu falei isso pra Gi também. É impossível essa quantidade de coisa que vocês têm, de atletas que vocês falam sobre, de esporte que vocês falam sobre. Cara, tem hora que você abre lá, principalmente, né, o Instagram, cara, não é possível que isso aqui, os caras tenham essa informação, velho. E sai, cara. Como é que é essa loucura aí? Cara, a loucura começa porque a gente tenta fazer uma agenda absurda. O plano é olhar onde tem atleta brasileiro, a gente acompanhar, entendeu? E aí a agenda é um absurdo. Você pegar a agenda e fala, não é possível. E aí a gente tem um Trello que a gente divide cada um o que cada um vai fazer e aí vai acompanhar, entendeu? Cara, mas hoje em dia tem muita coisa que a gente consegue assistir, mas antigamente não tinha tanto. Então, mas é isso que eu tô falando. Hoje tem muito mais, tem várias competições com streaming e tal, mas, cara... Mas quando a gente começou não tinha tanto, não. Não tinha, e aí a gente pegava o resultado em tempo real, ou o resultado que saía da confederação e fazia o texto pelo resultado. Às vezes a gente não tinha muita informação do que tinha acontecido ali mesmo e pegava pelos dados da estatística e tal e fazia o texto. Hoje vocês estão em quantos? Hoje a gente tem... acho que... deve ser uns 15, mais ou menos. Grande. Tem freela grande, e tal. grande. Não, a gente chegou a ter mais... ter 20 e poucos já. E você tem atleta que, por exemplo, putz, ó... aconteceu isso aqui, te manda, você tem esse... Tem. E eu peço pra muitos deles, cara. Eu falo, eu não consigo... Tem confederação que é difícil. Eu sei. A de handball mesmo tá sendo bem difícil, cara, de conseguir saiu as agora, coisas. Saiu, a gente tá gravando aqui hoje dia 27? 7, né? 28 hoje? 28. Saiu a convocação, falaram que era dos Jogos Olímpicos e não era. Então, aí a gente deu uma calça porradinha. Curta, né? Deu uma porradinha. Mas por quê? Eu olhei e falei, não é possível, 4 meses antes não sai a convocação da Olimpíada. Aí eu fui atrás da mulher do Mike, fugiu o nome, Lucila. E a Lucila falou, olha... acho que foi um equívoco. Não, ela falou, ó, eu sei que tem uma lista larga e tal. Eu falei, mas dessas atletas que estão aí, quem tá fora... porque a minha cabeça é a Ana Paula. Tá fora, né? Que ela machucou... Sim, Ana Paula, pra quem não conhece, a Ana Paula é uma das principais jogadoras da história. Campeã mundial e 308 tal, Olimpíadas. Veterana. E ela machucou o joelho no Mundial no final do ano. Eu falei, pô, será que a Ana Paula tá fora dos planos? Não é porque ela pode não ir pra Olimpíada, sim, mas será que ela já tá fora dos planos? Aí ela falou, não sei dizer, me deu o telefone do Cristiano Rocha. Aí eu falei, o Cristiano falou, foi um equívoco e tal. Entendi. Aí falei, mano, precisa dar uma... cara, não, esse tipo de informação não pode vir errado, né? E assim, nem é tão difícil, né? Porque... por dedução, você por experiência também, fala, cara, 4 meses antes não sai uma convocação. Não, é uma convocação para um período de treinamento. Cara, tal, convocação para a Olimpíada é 20 dias antes, 15 dias antes. Mas, por exemplo, eu pego... E eu acho que é uma coisa também que é muito legal do Olimpíada Todo Dia, cara, que é um diferencial, que a gente trata Olímpico e Paralímpico igual. Isso também é fundamental. Igual. Na Olimpíada de Tóquio, quando acabou a Olimpíada... E outra coisa que eu acho que é bacana dizer, cara, é que eu falo do reconhecimento dos atletas e tal, e que isso é muito legal, é a coisa mais importante que tem pra gente, porque eles são nossa matéria-prima de tudo, e a nossa ideia é de crescer junto e tal. Mas a gente tem um reconhecimento também do Comitê Olímpico Brasileiro. Quando a gente foi para a Olimpíada de Tóquio, a gente tinha 5 credenciais. Eu falo, 5 credenciais é muita coisa.
Cara, é muita coisa. É. Quando você vai para... quem vai transmitir o evento leva mais do que isso, né? Porque precisa levar a parte técnica, não sei o que e tal, papapá. E tem um número maior. Mas quando você vai falar da mídia que não é detentora de direito, quem passa as credenciais é o Comitê Olímpico do Brasil, né? A comunicação do COB. E a gente tinha 5 credenciais, ninguém tinha mais do que nós. Empatado com a gente tinha o UOL e a Folha. Olha o tamanho e a tradição desses caras, e a gente com 5 credenciais. Agora, para Tóquio, nós vamos em 6. O UOL tem 6. Então, tipo, continua sendo o veículo com o maior número de credenciais e a gente é pequeno, né? A gente está querendo crescer, está crescendo, né? Mas a gente não está longe do tamanho desses caras ainda. Mas é um reconhecimento absurdo. Mas eu acho que é por isso, Gavina, é pelo trabalho nesse período, cara. Não tem, eu já te falei isso diversas vezes, não tem um lugar que... quero saber de esporte olímpico. A primeira coisa, eu acho que esse trabalho de branding também de vocês foi muito bom, porque quero saber de esporte olímpico. Cara, Olimpíada todo dia, ou é Instagram, ou é no blog, ou é lá no site, né? Porque, cara... porque deixou de ser blog faz tempo. No site, porque, cara... É uma quantidade absurda de informação com qualidade, não é informação, né? Ainda mais hoje. Qualquer coisa vira... Não, cara, é com qualidade. E aí só deixa eu voltar, só para completar aquela história, nós fomos em 5 para a Olimpíada, e aí quando acabou a Olimpíada, nós ficamos em Tóquio 2 meses, direto. Acabou a Olimpíada, foi todo mundo embora. Ficou só a gente. Isso assim, do mundo inteiro, cara. Uhum. De repente eu olhava aquele centro de imprensa gigante, tava só nós. Porque outros veículos voltaram, acho que a equipe foi embora, tal, só que a gente fez o plano de chegar bem antes e ficar por causa de Covid e tal. Então a gente tinha liberdade de pegar trem para todo lado, tal, que as pessoas não tinham, porque eles chegaram em cima da hora, você não fez o tempo de quarentena, então o povo só podia andar no transporte oficial. Só que aí o que aconteceu? Quando a gente ficou sozinho na Paralimpíada, falou, cara, será que ninguém vai voltar? Aí que de repente começou a voltar, tal, mas do Brasil, ninguém teve a mesma força de cobertura. A gente manteve os mesmos 5 que fizeram a Olimpíada, fizeram a Paralimpíada. A Globo tinha direito de transmissão, voltou com 2 equipes de reportagem. Na Olimpíada, sei lá, tinha 14, 15, sei lá quantas equipes de reportagem tinham. Então, houve uma redução muito grande da cobertura. A gente não manteve. E, pô... E é verdade. Isso aí é verdade. Então, quando, por exemplo, um cara ganha... O cara é 50 no mundo do tênis em cadeira de roda, ele é do mesmo tamanho do cara que é 50 do mundo do tênis, entendeu? Não tem diferença pra nós. Então, se o cara ganhou o tênis de cadeira de roda e ganhou do tênis, ele vai ser a manchete do mesmo jeito que o outro cara. Porque isso aí, porque se o cara do tenista é o número 50 do mundo, ele tem pouca visibilidade, o cadeirante, ele tem muito menos. Muito menos. Então, a história também do Olimpíada do Dia é isso, né? É igual. Se eu preciso falar de Olimpíada, eu preciso falar de Paralimpíada durante os 4 anos, não só cobrir Campeonato Brasileiro, de tudo que é para desporto, para também suprir essa E essas coisas que são mais difíceis de a gente conseguir, eu por exemplo, contei o Gustavo Carneiro, que é o tênis de cadeira de roda, que tem uma história maravilhosa, né? Esse cara tem... E aí ele falou para mim que ia competir, não sei o que. Eu falei, então você me manda, me fala o resultado. Tá? Eu falei, vamos fazer o seguinte, junta os principais do Brasil, vamos fazer um grupo de WhatsApp para eu receber esses resultados, a gente poder publicar. Porque a gente tem dificuldade de ter acesso a esses resultados. A confederação não cobre, não sei o que e tal. E tá acontecendo. Cara, vocês vão numa dor ali que é muito grande, né? Tipo, e ninguém consegue fazer com a qualidade. Cara, é impressionante. Então, chegamos ao ciclo de Paris. Como é que tá o Olimpíada do Dia? Já falou que vai com 6 para Paris. Como é que tá a preparação? Primeiro, a preparação do OTD. Assim como os atletas se preparam para os Jogos Olímpicos, acho que vocês também têm uma preparação. E aí, cara, fica muito à vontade de falar de marcas patrocinadoras, né? O espaço é todo seu aqui. E também que você fizesse aí um prognóstico também do que você acha que vai acontecer, já que o Brasil está indo, talvez, já... Acho que uma menor delegação depois de bastante tempo, né? Principalmente quando a gente fala de esportes coletivos, muitos não se classificaram. A culpa disso é dos esportes masculinos, né? Especificamente. Exatamente. Mas a gente vai com uma delegação um pouco reduzida do que vinha trazendo, mas também com uma expectativa boa de medalha. Eu quero saber se é isso que você acha também. Então fala aí como é que o OTD está se preparando. Cara, é o nosso ano, né? É o ano que a gente mais espera, é o ano que a gente sonha, né? E no fim das contas, quando... acho que faltou dizer, eu não tinha tido a oportunidade de cobrir Jogos Olímpicos antes. Como repórter. Como repórter e tal. Bati na trave, por exemplo, em Pequim e tal.
Londres não tive muita chance. Em 2016 eu fui de torcedor. E, de repente, realizei o sonho do moleque de 15 anos em 2021. Só que, ao mesmo tempo, eu não tô realizando o meu sonho, velho. Tô realizando o sonho de quem tá indo comigo. Sim. E eu tive essa percepção lá em Tóquio. Quando as pessoas começaram a falar, eu falei, porra. Foda. E aí a mesma coisa vai acontecer agora, né? E o OTD ainda não tem a capacidade de manter as pessoas por muito tempo. A gente, por enquanto, ainda é clube formador. Uhum. A gente não tem ainda... Eu quero que isso mude muito em breve, que a gente possa manter as pessoas. A gente tem uma galera muito talentosa hoje com a gente e não quero perder, né? Da outra vez, do outro ciclo, a galera foi saindo, tal. Tem gente na Globo, tem gente na N Sports, tem gente na NWB, enfim. Mas a gente acabou servindo para porta de entrada para muita gente, né? E, por exemplo, tem gente, por exemplo, Wesley Félix, que é um dos moleques mais talentosos que trabalham comigo. 22 anos, o cara vai para primeira Olimpíada da vida dele, né? Então é uma coisa muito, muito bacana. E a gente começou 2024 com uma parceria muito legal, né? Com o TikTok, que procurou a gente para construir conteúdo para a plataforma deles para 10 confederações. Isso deu uma segurança financeira para a gente aí, então a gente já está com toda a força aí de tudo comprado, cara. Todas as passagens, toda a hospedagem. Tudo já organizado. O dinheiro sem de Covid, alimentação. graças a Deus. Já está tudo organizado. Não vamos ficar direto 2 meses em Paris, porque é muito caro. É mais barato voltar aí de novo. Mais caro que o Japão? Mais caro. Sério? Mas sabe qual que é o grande... Primeiro assim, a hospedagem é muito mais cara. A passagem também tá mais cara. Tipo, quando fomos pro Japão, a gente pagou R$3.500 a passagem, tá 6 mil pra França. Pro Japão, sei lá quanto tá. Caralho. Mas o que mais pega é a alimentação. Que no Japão a gente fazia ali R$150 de diária. Aqui você tem que fazer 60, 70, 100 euros. Aí é, porra, a grana que vai. Caralho, velho, sério? A gente tá planejando 60 euros, mas 60 euros são R$300 por dia. Vezes 6, aí você vai, né? Então, você volta pra cá e a hospedagem também tá muito, muito cara. Isso, pra mim, é o que mais pesa, assim, e a gente já pegou um Airbnb legal, uma casa bacana e tal, mas se você vai pra um hotel e tal, tá caríssimo, caríssimo, coisa... Então vocês vão pra Paris, volta e vai de novo. Vai ser essa... Você vai nas duas? Vou nas duas. É claro, né? Não. Mas eu não ia, cara. Eu ia só na Olimpíada, porque a minha ideia era fazer a equipe ter oportunidade de estar em tudo. E aí um dos meninos que iam para a Olimpíada acabou tendo uma oportunidade de ir para olympics.com. E aí abriu a minha vaga e eu vou... Você deu a vaga de novo. Pô, cara, mas muito legal. Paris promete ser com uma festa de abertura diferente, né? Um desfile de abertura diferente, né? Alguns esportes diferentes. E aí o Brasil, como é que vai estar? Deixa eu terminar meu comercial. Não acabou? Pô, que bom, graças a Deus que tem um monte. Que bom que tem um monte. E a gente, não fechei ainda nada comercial 100%, tem muita coisa bem encaminhada, né? Mas a gente ainda está conversando, negociando, tem pacote de tudo que é jeito, o cara quer ser patrocinador master, o cara quer ser... E o que acaba sendo o ATD é uma maneira de... Porque tem muita restrição, né, para empresa usar... A empresa não pode criar conteúdo relacionado aos Jogos Olímpicos durante o período de jogos. Então, você ter uma parceria com um veículo de comunicação é uma maneira de você colocar sua marca nesse período em que você não pode dentro da sua marca. Sim. E custo-benefício não se compara, né? Vai para outros lugares, na Globo, no Cazé, que tem direito de transmissão e tal. Então, a gente acaba conseguindo trazer aí algumas marcas interessantes para conversar com a gente por causa desse custo-benefício e do alcance que a gente consegue dar. Em Tóquio a gente alcançou 93 milhões de visualizações nos nossos conteúdos. A gente está pensando alcançar 120 milhões de pessoas agora em Tóquio, é o nosso objetivo. Então estamos esperando ainda grande, hein? Marcas surgirem para fechar. Tem coisas caminhando, mas ainda tem portas abertas. Quando o episódio falar já vai ter coisa fechada, certeza. Se Deus quiser, tudo dando certo. Tomara. E aí o Brasil, cara? Cara, eu acho que o Brasil tem chance, sim,
de fazer uma campanha melhor do que Paris, do que Tóquio. Eu acho que tem. Não vai ter alguns esportes coletivos que costumavam ir, mas... Conta uma medalha também só, né? O coletivo, né? O futebol, se você pensar assim. Porque o handball masculino não vai, mas também não era chance de medalha. Não era chance de medalha, só se fosse uma surpresa. O basquete masculino ainda tem chance, mas também é duro de ganhar medalha lá. Né? Basquete feminino, idem. Mas não vai. Não vai, mas também vai. Seria muito difícil de uma medalha. Muito difícil. Que mais que ficou fora aí de esporte? O vôlei vai... Polo os dois fora, mas não eram chances de medalha. Chance de medalha. Então o que eu vejo é que quem efetivamente vão ser menos atletas vão. Vai na qualidade. Mas quem efetivamente tem chance de medalha vai. Pelo amor de Deus, eu falei um negócio aqui que pode ser mal interpretado. Mas vai na questão de enxugar, mas com as pessoas que têm chance de... E nem enxugou porque quis enxugar. Enxugou porque aconteceu. Não classificou. Não conseguiu a vaga. Por N motivos, cada um com sua razão, mas não conseguiu a vaga. Mas, por exemplo, Rebeca Andrade. Cara, ela tem a oportunidade de se tornar a maior medalhista da história do Brasil numa única edição de Jogos Olímpicos. Porque você tem 2 medalhas de ouro. Quem ganhou 2 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada pelo Brasil? Você teve Guilherme Paraense e Afrano Costa em Antuérpia, 1920, no tiro. Quem não viu, vai lá ver o conteúdo do Gavini lá no TD. Aí depois você teve Gustavo Borges em 92... o Cielo em 2008, César Cielo, e aí você teve o Isaquias quebrando o recorde em 2016 com 3 medalhas, 2 pratas e 1 bronze. E a Rebeca em 2020 com 2 medalhas, 1 ouro e uma prata. 1 ouro e uma prata. Foi ouro? Bronze. Não, ouro sim. Foi ouro e... Putz. Fugiu, enfim. Cara. Mas são 2 medalhas. E no Mundial do ano passado, de ginástica artística, contra as mesmas atletas que ela vai enfrentar lá, ela ganhou 5 medalhas. 1 por equipes e 4 individuais. Mas se ela repete isso, faz 5 medalhas na Olimpíada, ela vai para 7 na vida esportiva dela. Já dá para tirar fotinho igual o Phelps, né? Já fica bacaninha. Então, cara, assim, a Rebeca tem tudo para se transformar num ídolo gigantesco do esporte olímpico do Brasil. Sim, aí a gente tem também o skate com medalhas, né? Tem aí, surf. Você tem a vela com a Martini e com a Caena que podem se tornar tricampeãs olímpicas. Isso aí vai ser... Quem que é tricampeão olímpico? Niterói, né, moleque? Mas quem que é tricampeão olímpico do brasileiro? Cara, brasileiro? Não tem. Nenhum. Não tem. Atleta, nenhum. Tem o Zé Roberto Guimarães, que é o único. E atleta, você tem bicampeão, você tem 15 bicampeões olímpicos. 8 mulheres, 6 do vôlei e a Martina Caena. Se ela ganhar no tri, é um negócio absurdo. É tri. Então o Brasil tem muita coisa legal acontecendo aí. Você tem uma Ana Marcela que ainda está recuperando, querendo voltar. Mas ela é foda, ela chega, cara. Ela é foda. E eu encontrei com ela recentemente, ela está muito de bem com a vida. Ela chegou a dizer que pensou em parar e tal, não sei o quê, mas ela está lá na Itália. Isso conta também. Tá morando com a mulher dela, a Juliana. Não tá apressando as coisas. Então, e ela sabe que ser bicampeã olímpica é uma coisa... E ela é foda, velho. Ela chega. Então tem muita coisa, cara. Tem Alisson. Putz, tem Alisson, Isaquias. Tem muita gente que... É verdade, cara. Acho que o prognóstico é bom mesmo. Eu acho que baixando... vai bater Tóquio. Torço por isso. O boxe vai ganhar medalha, cara. Boxe vai ganhar medalha. Eles estão pensando em 3, para pelo menos ser igual Paris. A Bia Ferreira, eu não sei se... Quando que vai pro ar isso aqui? Vai daqui a 2 semanas. 2 semanas é... Dia 9. 9 de abril? Não, então não vai ter lutado ainda. A Bia Ferreira vai lutar pelo título mundial da Federação Internacional de Boxe no boxe profissional no dia 27 de abril. 3 meses depois ela tá na Olimpíada. Ela pode ser a primeira... da história, campeã profissional e olímpica no mesmo ano. Vai amassar. E eu acho que ela vai ser campeã olímpica, cara. Ela tá com isso, sangue nos olhos, porque ela tem 36 competições de boxe olímpico disputadas na carreira olímpica, na carreira dela. Uma vez ela ficou fora do pódio. Uma. Vai ficar de novo, cara. Não vai ser agora. É bicampeã do mundo, ela vai pra ser campeã. E tem lenha pra queimar e depois ela bate no Whindersson lá. Depois vai largar pra bater com o Whindersson. O Whindersson Bambam. Gavini, e cara, pra gente finalizar nosso papo, OTD pós-Paris, né? Quais são os... Você já falou que, putz, eu quero crescer, o OTD quer crescer pra gente não perder esses talentos, porque ainda é clube formador, né? Você ainda citou ainda falou dessa maneira. Quais são os projetos de crescimento, de
putz, a gente hoje tem... Acho que o OTD se apropria muito bem da questão dos streamings, né? Não dos streamings em si, porque não transmite nada, mas as redes sociais e tal. Existe já um projeto aí para Los Angeles, para as próximas? A gente tem hoje... a gente quer crescer, né? A verdade é essa. E a gente quer crescer com conteúdo proprietário que a gente não precise depender dos jogos. É claro que os jogos vai ser sempre o nosso melhor momento. Eu falei de Paris, que a gente alcançou 93 milhões de visualizações. Ano passado no PAN, 36 milhões. Porque tem a diferença de patamar dos dois, mas é muito melhor do que o nosso dia a dia. Então, recentemente eu fechei uma sociedade com o Fábio da Jambu Content, Fábio Seixas, e a partir da entrada dele, a gente quer mudar o patamar. Né? A gente tem ali a parte que ele já cuidava do esporte como estilo de vida no Move, e a gente tem o Olimpíada Todo Dia como esporte de alto rendimento. Então, juntando as duas coisas, indo bem nas duas coisas, a gente atende tudo. Entendeu? Só não atende futebol, que é outra coisa. E também é o que a gente não quer mexer. Porque graças a não pensar no futebol, a gente nada de braçada onde a mídia tradicional não olha. Então, a ideia nossa é passar a criar conteúdos proprietários, originais e tal, que nos façam crescer, que nos façam naturalmente por essa qualidade. Porque hoje a gente é muito um portal de notícias. A gente quer ser mais do que isso. Entendeu? A gente quer ultrapassar isso para ser produtor de conteúdo, e que a gente também já é produtor de conteúdo, mas, enfim, o primeiro passo disso é a estreia do Sem Limites, que é o programa que a gente vai gravar aí agora a primeira temporada, inclusive com o senhor participando. Em breve, no ar. Que é uma ideia nossa de não ser uma entrevista tradicional, mas ser uma experiência que o atleta viva lá. E nos primeiros contatos que a gente tem tido, os caras estão super... a gente tem conseguido... Com exceção de quando a agenda do cara não permite, os atletas vão vir. Por isso que eu repito pela 20ª vez aqui, cara. A identificação com os atletas, dos atletas com a Olimpíada Todo Dia é muito grande, cara. É completamente diferente da mídia tradicional. Às vezes o atleta, dá uma entrevista pra Globo. Pô, legal. Eu preciso ir, porque tem... Mas, cara, o Olimpíada Todo Dia tá no meu dia a dia, velho. Porque eu vou falar porque o Olimpíada Todo Dia porque eu quero, não é porque eu preciso. Entendeu? Pô, o cara tá no meu dia a dia, velho. O cara tá, eu tô treinando, o cara tá lá no meu clube, passou, porque vai entrevistar o cara do tênis de mesa, sem desmerecer ninguém aqui. Inclusive, o tênis de mesa a gente não citou aqui, mas também tem uma boas possibilidades. O Caldeirano é um monstro. Boas possibilidades. Mas, cara, tem chinês, se não tivesse chinês no mundo. Aqueles miséria. Mas, cara, assim, os atletas, eles têm essa relação com o Olimpíada Todo Dia. Então, acho que isso que é... E aí, eu acho que esse é o passo que a gente vai dar, porque eu acho que a gente tem autoridade para brigar com qualquer um. E a gente crescendo, a gente tem possibilidade de encarar de frente todo mundo que tá aí bombando nas redes. Porra, muito massa. Meu sonho é um dia transmitir Jogos Olímpicos, por que não? A gente pode entrar nessa história de streaming também em breve. Claro. E meu sonho, depois que eu vi que a Olimpíada Todo Dia está crescendo e tal, é ser tão importante para o esporte olímpico do Brasil, hoje, no século XXI, como o Luciano do Vale foi nos anos 80, anos 90. Porra, que massa. É meu sonho. Que massa. E quem é dessa época sabe da importância, né? O vôlei é o que é, muito em função do Luciano do Vale. Vários esportes, o basquete, mundial de basquete no Brasil. E no fim a gente vai fazer a nossa parte para ajudar a mudar um pouco a cultura esportiva do Brasil. A Manuela Pena, ex-diretora de marketing do COB, ela falava para mim: Gavini, o que vocês fizeram é um negócio absurdo. Eu gosto muito do que vocês fazem. E vocês criaram uma semente que está espalhando. Depois da gente surgiu o TVN Esportes, depois da gente surgiu o Cazé interessado em Olimpíada, depois da gente, segundo a própria Manuela Pena, a Globo voltou a fazer mais coisa de esporte olímpico. Então a gente entrou aí na jogada e de repente começamos a incomodar. Se a gente começou a incomodar é porque nosso trabalho está dando certo. Tá dando certo. Porra, velho, obrigado demais. Obrigado você pelo sabe convite. Que aqui, portas abertas sempre para você. Acompanhe o Olimpíada Todo Dia. Eu vou deixar aqui o Gavini também, vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio. Por favor, cara, se você é apaixonado ou não é e quer se apaixonar por esporte olímpico, cara, o Olimpíada Todo Dia é o canal. E tem muita história maravilhosa de todos os atletas. Muito. Então, é www.olimpiadatododia.com.br e @OTD_oficial nas redes sociais. Boa, massa.
Então, obrigado. Espero que vocês tenham curtido demais esse episódio. Eu gostei muito, sempre muito bom falar sobre a Olimpíada, principalmente com quem entende com categoria do negócio. Então, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? De também seguir lá a Olimpíada Todo Dia, seguir o Gavini, me seguir. E sempre que tiver episódio novo, você dá aquela moral aqui comentando, curtindo, tá bom? Um abraço, até a próxima. Valeu, fui!